Graça e paz, meus queridos e amados irmãos do YouTube, Facebook, Instagram, enfim, meus irmãos em Cristo, Pastor Jota, em mais um vídeo para abençoar o seu coração, para edificar a sua fé. Hoje nós vamos falar sobre o milagre da salvação ou o plano da salvação. O que de fato é isso? O que consiste isso? O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Antes, porém, gostaria que você desse um like aí no nosso vídeo, de antemão, se inscreva no nosso canal, tá bom? Se você quiser nos acompanhar através do Facebook, de vez em quando a gente faz algumas lives legais lá também, é o PRJQuer. E no Instagram é o Insta da Igreja Batista Renovada de Castelo, o IBR Castelo, tá bom? Fica as informações aí, agora nós vamos então dar início ao nosso discipulado, já que a partir desse vídeo nós teremos aí mais 7 vídeos além desse, falando sobre alguns princípios da palavra de Deus, os quais são inegociáveis para o agir e o mover de Deus nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o milagre da salvação. Eu tenho apenas mais 9 minutos, geralmente os nossos vídeos são de 10 minutos, e eu pretendo em 10 minutos ou em 9, 8,5, trazer informações suficientes para que você tenha o mínimo de entendimento possível, ou o máximo de entendimento possível, desse assunto tão importante concernente à nossa vida eterna, tá bom? Primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte: ninguém nos dias atuais, em pleno século 21, ou só um louco para negar a existência de Deus. Eu acho que é mais fácil você crer que Deus existe do que não crer na existência de Deus. Fato esse, é só você olhar, por exemplo, os detalhes dos quais você foi feito. E a Bíblia vai dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Ou seja, nós somos diferentes de toda e qualquer criatura que existe no planeta Terra. Nós somos, de fato, especiais. Agora, não basta somente crer que Deus existe. É preciso conhecer a Deus e aceitar o plano maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Então nós vamos observar na palavra de Deus, e eu vou resumir, tá? Porque se eu for falando os versículos e lendo os versículos, daqui a pouco já deu 10 minutos. Mas nós vamos ver que um dia Deus criou tudo 100% perfeito e colocou o homem no jardim. E a única coisa que o homem não podia fazer no jardim era desobedecer a Deus comendo um dos frutos da árvore da vida, do bem e do mal também. Só que o homem caiu. E através dessa desobediência, o pecado ele foi introduzido no mundo. E a palavra de Deus vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, se o salário do pecado é a morte, nós precisamos entender que, a partir do momento em que o homem abriu mão da presença de Deus através do pecado, isso gerou nele tanto a morte física como a morte espiritual. Então a Bíblia vai dizer: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Adão e Eva eram os representantes da raça humana naquele momento. E como Adão e Eva pecaram, e eles eram os únicos seres humanos, óbvio que a partir dele todos pecaram. E agora todos estão afastados da glória de Deus. Então eu preciso entender que o homem pecador, sem Deus, tem como consequência a condenação e a morte. Morte física e espiritual. Dentro disso, Deus, que é um Deus zeloso, que é um Deus amoroso, que é um Deus de segunda chance, um Deus de oportunidade. Então Deus prepara o plano de salvação. E qual é o plano de salvação? A Bíblia vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, era necessário que alguém pagasse um preço pelo nosso resgate, pela nossa libertação. E esse preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus vem de graça, paga o preço por nós, e a única coisa que nós precisamos fazer agora, isso é muito fácil de fazer,
é reconhecer que de fato Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que nós somos resgatados, restaurados. Agora, Deus já não nos olha mais como pecadores, mas Deus nos olha como santos pecadores. Ou seja, o sangue de Jesus nos purificou de todo o nosso pecado. Esse é o plano de salvação, que todos reconheçam o sacrifício de Jesus na cruz, aceitem ele como um presente dado por Deus para a humanidade. A Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo 4, versículo 10, olha, Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Lucas 19, 10 diz o seguinte, olha só, Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E aí em 1 Coríntios 7, 23 diz assim, ó, fomos comprados por um alto preço. 1 Pedro 3, 18, pois também Jesus Cristo padeceu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos levarmos até Deus. E é por isso que Jesus vai dizer assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega a Deus se não for por mim. Por quê? Porque Ele é o caminho. Então não tem atalho, não tem remendo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você só vai se aproximar de Deus se você trilhar o caminho puro e perfeito aberto por Jesus Cristo, o novo caminho. Tá bom? Então a condição do homem sem Deus era condenação eterna, morte física e espiritual, mas Deus manda o plano de salvação, Jesus morre em nosso favor. E agora eu e você entramos em uma condição de servos de Deus. Jesus nos deu poder de nos tornar filhos de Deus. Então agora, porque nós somos filhos, nós também em Cristo Jesus nos tornamos herdeiros dele. Ou seja, nós temos direito, aleluia, de usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário através do seu sacrifício. Então agora nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Aleluia! Romanos 8:1, preciso ler para você. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as obras da carne, mas segundo as obras do Espírito. Ou seja, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, aleluia, eu sou selado com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo agora, ele começa a habitar em mim, e já nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus, selado pelo seu Espírito para viver uma eternidade na sua presença. Amém? Você entende isso? Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas a Bíblia vai dizer que Ele habita em nós. Isso não quer dizer que a igreja não seja importante, que ela foi extinguida. Não. É importante que nós vivamos em comunhão uns com os outros, porque é através da igreja, da comunhão com os santos, que nós somos aperfeiçoados todos os dias, que nós permitimos que o Espírito Santo desenvolva em nós os dons do Espírito, né? Ele vai nos capacitando com isso, para que nós possamos levar o Evangelho, as boas novas do Evangelho a toda criatura. Então, eu não só sou filho, mas a partir de agora eu tenho fortalecimento em Deus através do teu Santo Espírito, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, para que a partir de agora eu tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Então a Bíblia vai dizer que olha só, que as coisas, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E é por isso que dentro da casa de Deus nós vemos muitos ex-mentiroso, ex-fofoqueiro, ex-ladrão, ex-assassino, enfim. Por quê? Porque Deus nos transformou. A partir de agora nós somos seus filhos e as velhas práticas já não fazem mais parte das nossas vidas. Esse é o milagre da salvação, que está acessível a todo aquele
que crê em Jesus, que já não vive mais segundo as obras da carne, mas vive direcionado pelo seu Espírito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nosso tempo acabou, tem muita coisa ainda para se falar, mas o básico está aí. Toma essa palavra, receba essa palavra e coloque em prática em nome de Jesus. Confie nele, entregue seu coração a ele, pode ter certeza que ele é fiel e justo para guardar, aleluia, o seu depósito. Um dia você vai ser galardoado, presenteado com a vida eterna. Deus abençoe sua vida poderosamente. Hashtag tamo junto.